Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. Chegamos ao penúltimo dia do ano de 2021. E no Evangelho de hoje temos o trecho em Mateus, onde a mensagem de João Batista é mencionada e descrita. Mateus capítulo 3, o trecho aí entre o versículo 1 e o 12. João, como já dissemos alguns dias atrás, vivia no deserto. Ele era uma espécie de ermitão, de andarilho, e pregava o arrependimento e a volta das pessoas a Deus. Esse Deus que estava preparando alguém que viria trazer justiça ao mundo. João tratou os hipócritas, os fariseus, os saduceus, como cobras venenosas, que não escapariam do juízo divino. E, falando sobre Jesus, João disse que ele viria para separar a palha do trigo. Bem, tudo isso diz respeito também a nós, pois nós temos no meio da igreja, a igreja de hoje tem dentro de si os hipócritas e os religiosos, semelhantes aos fariseus e aos saduceus, que também compõem aí essa palha no meio do trigo, que virá a ser separada eventualmente aí no momento oportuno por Cristo. Ou seja, são pessoas que estão no meio de nós, que são da igreja supostamente, mas não pertencem à igreja. Ou seja, precisam ser separadas. A hipocrisia é um sintoma do orgulho e da vaidade, pecado que dominava profundamente o coração dos fariseus e dos saduceus, mais ainda, que foram combatidos por João Batista e por Jesus Cristo, que eram exatamente o oposto dos fariseus e dos saduceus. Esses homens, doutores da lei aí, oprimiam as pessoas com suas regras comportamentais baseadas na lei mosaica. E é justamente isso que muitos cristãos, que são a palha dentro das igrejas, fazem uns com os outros. Eles propõem, eles impõem, melhor dizendo, uma opressão religiosa sobre as ações dos seus irmãos. E é importante que a figura de João Batista, pois ele nos mostra, é muito importante a figura de João Batista, porque ele nos mostra como a humildade é um fruto que nasce nos galhos mais saudáveis da árvore da vida. Ou seja, dentro da igreja, as pessoas que mais dão fruto são as pessoas humildes, que têm a humildade, a virtude da humildade dentro do seu coração. Portanto, entremos no ano de 2022 pensando mais em nossos pontos que precisam ser melhorados, nos pontos em que ainda desagradamos a Deus, e pensando menos, olhando menos para os outros, para os nossos irmãos, julgando se podem ou não fazer algo, se devem ou não exercer tal ou qual atividade na igreja, se estão em X ou Y pecado, etc. Fujamos nós do pecado do orgulho, da vaidade, da soberba, que é essa, que se traduz, uma das formas em que ele se mostra essas acusações contra outras pessoas, essas avaliações, esses julgamentos, e corramos para a virtude da humildade, que é exatamente o oposto do orgulho e da vaidade. Que essa seja a nossa meta para o ano de 2022. Eu desejo um feliz 2022 para você, que Deus esteja conosco em tudo e nos mostrando os seus desígnios para cada situação que enfrentarmos em nossas vidas nesse ano que virá. Encontramo-nos em breve. Deus te abençoe.